Esta é a PS Porto Alegre TV. Bem-vindos à Opinião Formada. Nesta edição temos connosco António Ceia da Silva, Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. Muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço e quero dizer que com o Luís Testa o PS nesta zona está claramente no século XXII. Esse é o objetivo, não é fazermos uma agenda para a década, é para o século. E com o Luís Testa estamos longe, muito longe, daquilo que nós precisamos para o futuro. Precisamos ser audaciosos, ele é um homem que nós precisamos para o futuro e está à frente do PS e, com muito orgulho para nós, vai estar à frente do Distrito. Ceia da Silva, o turismo é uma das maiores indústrias neste momento do Distrito de Porto Alegre. Não só do Distrito de Porto Alegre, do país e do mundo, mas claramente nós simbolizamos hoje uma percentagem muito importante no PIB. E o Distrito de Porto Alegre é dos distritos onde nós queremos implementar um corredor turístico. Estamos a falar com a Comunidade Intermunicipal para sermos co-promotores da ITI, da Intervenção Territorial Integrada, e temos que o Distrito de Porto Alegre tem todos os produtos. O Distrito de Porto Alegre é um arco-íris da oferta turística. Importa aqui implementar uma agenda para o desenvolvimento. Necessitamos melhores unidades. Temos já hoje 2 unidades de 5 estrelas. É importante que se diga. É claro que o segredo em turismo é o chamado GAP, é superar as expectativas do turista. Isso significa uma tasquinha, um hostel, mas já temos 2 hotéis de 5 estrelas. Era impensável aqui há 3, 4 anos. Um em Monforte, outro em Ponte Sor. Mas claramente que o nosso objetivo é muito superior a isso. Portanto, é dar uma dinâmica muito própria e que o Distrito de Porto Alegre se possa aproximar do resto do Alentejo, que é hoje considerado, enfim, pelo New York Times, pelo USA Today, o principal jornal diário norte-americano, um dos principais destinos turísticos no mundo. Portanto, essa é a nossa linha, é assim que nós trabalhamos. Eu estou convicto que nos próximos anos haverá uma dinâmica muito forte em relação aos destinos de interior, em relação ao turismo que privilegia a monumentalidade, a diferença, aquilo que é distintivo. E eu penso que nós aqui temos um conjunto de... Eu continuo a acreditar muito que esta Tapeçarias de Porto Alegre é um ícone diferenciador. Eu acredito muito que o PS pode claramente estabelecer essa diferença, essa distinção, e pode vir claramente a simbolizar nesse símbolo, naquilo que pode significar do ponto de vista global, tudo aquilo que é as tapeçarias e o património da humanidade que já temos em Elvas, aqui um fator diferenciador associado à distinção que são hoje as nossas águas interiores, e Ponte Sor aí claramente tem uma expressão muito forte, e a Vise e tudo aquilo que significa a simbologia do turismo náutico. Eu penso que o Distrito de Porto Alegre tem hoje todas as potencialidades, todas as condições para vir a ser um dos grandes polos da dinâmica turística do Alentejo. E, portanto, nós aí não dedicamos disso. Com certeza, eu falo à vontade, porque hoje trabalho todo 40% do território, mas este território aqui tem condições para vir a ser trabalhado, eu não tenho dúvidas, nesta dinâmica implementada pelo Luís Testa e pela sua equipa, que vai ser muito fortalecida no futuro. E aproveito para lhe perguntar que oportunidades ainda estão por explorar na região? Bom, inúmeras. Em primeiro lugar, é decisivo, e quero lhe dizer também, com orgulho nosso, que nós fomos dos primeiros que apresentámos uma estratégia até 2020. Nós não ficamos aqui a aguardar que, de repente, aparecesse aqui uma varinha mágica. Entendemos que é importante nós sermos dos primeiros a ser propositivos. E nós, no Turismo do Alentejo, fizemos isso. Nós apresentámos uma estratégia até 2020. Entendemos que é decisivo implementar a questão da certificação do destino. Hoje em dia, o turista é cada vez mais culto, exigente e informado. Existem destinos distintivos. Nós não podemos continuar a ser, neste aspecto, virados para nós próprios. Ou seja, não podemos continuar a dizer que temos a melhor igreja, a melhor monumento megalítico, o melhor museu. Não. Porque o turista, apesar de 5 segundos, aliás, como o PS comprovou com esta extraordinária televisão, o turista, passado 5 segundos, está na internet e está a ver melhores museus, melhores monumentos megalíticos e melhores igrejas. Nós temos o turista do futuro vai procurar destinos com distinção, com aquilo que é diferente. Bom, e nós temos todas as condições para oferecer aqui um destino distintivo. Aliás, isso é hoje reconhecido. 5 anos depois de trabalhar na marca Alentejo, somos distinguidos, como já disse há pouco, pela National Geographic, pelo New York Times, enfim, pelo Guardian, pelos principais periódicos internacionais. Falta-nos ser reconhecidos a nível interno. Mas isso vai suceder também. Aliás, fomos o destino que mais cresceu em 2014, mais que o Algarve, mais que Lisboa,
mais que o Porto, que teve 1 milhão de euros de investimento na EasyJet e na base da EasyJet. Portanto, ou seja, o que é que o Distrito de Torreg tem que acompanhar? Esta não tem que ficar... Eu costumo dizer que nós não podemos ser o muro das lamentações. Isso é em Israel, em Jerusalém. Nós temos que ser propositivos. É essa dinâmica que eu elogio neste executivo da Federação do PS. Eu estou aqui com muito gosto, enfim, fazendo parte desta equipa, que é essa dinâmica de nós não ficamos aqui sempre a lamentarmos. Nós temos todas as condições para sermos diferentes, para avançarmos. E eu não acho, tenho a certeza absoluta que o turismo é um setor que poderá conduzir à fixação de jovens, ao aumento do emprego nesta região e, claramente, à dinâmica de desenvolvimento económico da região. E, portanto, não tenho dúvidas que o Distrito de Torreg vai precisar aqui, nomeadamente dos polos de Elvas, e permitam-me que faça aqui isso, enfim, habitualmente as pessoas falam sempre na capital do Distrito, permitam-me que eu seja um bocadinho distintivo e acompanhe todos os investidores. Elvas, com o seu polo de património da humanidade, pode ser um grande centro de dinâmicas turísticas que todo o resto do distrito vai beneficiar. E, portanto, há condições para criar aqui e há investimentos próprios e apoios para criar hotéis de 5 estrelas, de 4 estrelas e para melhorar a oferta turística nesta zona. A reposição do IVA da restauração para 13% é um compromisso assumido pelo Partido Socialista. Que impacto terá essa medida no setor? Enorme. Aliás, eu fui sempre um dos grandes defensores que o IVA da restauração nunca devia ter chegado aos 23%. Nunca. Aliás, devia ter sido reduzido. Se queriam ter impacto naquilo que é a economia e obviamente, os objetivos da Troika, o IVA da restauração devia ter sido ainda reduzido. Porquê? Porque é isso que sucede com os países que são concorrentes. Em Espanha, na França, dos principais países concorrentes do ponto de vista do mercado turístico a nível internacional, o IVA é mais baixo, o IVA da restauração. Não faz sentido. Aliás, quero dizer que até penso que há aqui um paradoxo que não é perceptível para quem hoje fala de turismo a nível nacional. Porque nós não podemos falar num dia que somos a favor das pequenas e médias e microempresas e não há nenhum outro setor tão gerador e tão eloquente do ponto de vista da sua emergência como o setor da restauração. São mesmo pequenas, micro e pequenas empresas. Muitas vezes são familiares, são as pessoas que criaram o seu próprio emprego e ao mesmo tempo em que nós defendemos, como defende, sabe, os partidos do governo e do arco da governação, nomeadamente o PSD e o CDS, que defendem claramente e de forma inequívoca as pequenas e médias empresas por um lado, mas por outro lado aumentaram a taxa de IVA da restauração. Não faz sentido. Porque aí estamos a falar mesmo de pequenas e médias empresas. E, portanto, eu acho que este compromisso do nosso Secretário-Geral António Costa e a perspectiva que o PS em Portugal também defende e que eu subscrevo de reduzir o IVA da restauração e de repô-lo. Eu até penso que nós devíamos ser mais ambiciosos, mas tudo bem. Penso que repô-lo dos 13% eu já ficaria muito satisfeito. É uma questão de justiça. É uma questão de justiça, é uma questão de dar e podemos dar competitividade a empresas que são pequenas, que têm enormes dificuldades, muitas dificuldades em assumir os seus compromissos e que são decisivas no contexto da economia. Eu costumo dizer, aliás, recentemente nós tivemos 160 empresas, pequenas e médias empresas, que aderiram aos nossos roteiros gastronómicos. Muitas vezes são a pequena empresa que fabrica o queijo, o enchido, e que é a única empresa que existe naquela localidade de baixa densidade. E essas empresas merecem a nossa consideração, o nosso respeito. Porque muitas vezes são os únicos geradores de desenvolvimento económico em regiões onde não há mais nada. Só existe aquela queijaria, só existe aquela empresa de compotas, de mel. Exatamente. E nós temos que entender isso. Nós temos que ser diferenciadores também nesse aspecto. É isso que distingue o Partido Socialista e um partido com a nossa filosofia ideológica dos outros. É que nós entendemos que ser pequenino é tão decisivo como ser grande. E que o pequeno merece a nossa solidariedade, o nosso apoio. E, portanto, esta medida dos 13% do IVA da restauração é, para além de uma questão de reposição de justiça, é uma questão de enquadramento ideológico decisivo. De apoio decisivo às pequenas e médias empresas. Para finalizar, o que é necessário que os responsáveis políticos do distrito promovam para dar ainda mais força ao turismo? Bom, fundamentalmente, nós temos que entender no distrito de Porto Alegre que é uma marca. Eu penso que há muitas pessoas que ainda não entenderam.
E que a marca não é a nossa freguesia, a nossa rua, a nossa casa. A marca é Alentejo. E que é no contexto do Alentejo que o Distrito de Flex tem que impor. Não é fechando sobre si próprio. Não é criando aqui pequenos planos ou pequenas estruturas ou pequenas dinâmicas territoriais muito locais e muito viradas para si próprias. Não. Isso é um erro. Decisivo. Nós temos é que nos impor no contexto do Alentejo. E temos que dizer que o Distrito de Flex tem todas as potencialidades para ser muito melhor que os outros distritos. E que hoje em dia não faz sentido pensar do ponto de vista de dinâmicas territoriais e de marketing territorial e de marketing do destino, a não ser numa marca Alentejo. Agora, nessa marca Alentejo, o Distrito de tem que criar as suas próprias dinâmicas de poder ser reinventivo, do ponto de vista de criar as suas próprias estruturas básicas. E permita-me que conclua da seguinte maneira. Fui recente, eu sei, há muitos socialistas também católicos e que vivem as questões das dinâmicas religiosas. Eu fui recentemente a Fátima. E nós, quando chegámos a Vila Franca, entendíamos que não conseguíamos chegar já a mais lado nenhum. Tínhamos chegado ao fim do nosso percurso, tínhamos feito 32 km. E no dia seguinte tínhamos 52. E eu dizia assim, mas como é que vamos fazer 52 a seguir se não fizemos 32 hoje? Se fizemos 32... Bom, mas no dia a seguir atingimos Santarém mesmo e fizemos 52. E, portanto, nós temos que... É uma questão psicológica. Eu não tenho dúvidas com o Luís Testas, que é um homem com força, com dinâmica, com empenho, um homem que não desiste, que não abdica e que trabalha em rede e em cooperação. Nós vamos atingir todos os limites. Porque é possível. Temos é que acreditar. E quando nós acreditamos, nós chegamos lá. É como dizia o Luther King, temos que subir cada degrau de per si, sem pensar cascada. Quando a gente pensa cascada, caímos, porque obviamente ninguém sobe as escadas todas. Agora, de grau a degrau, eu não tenho dúvidas que este distrito tem todas as condições para o desenvolvimento. Obviamente, e permitam-me que eu diga isto, mas digo isto com a mesma sinceridade com que fiz os tais 190 km a pé. E com a mesma convicção. Eu acredito muito neste projeto e acredito muito... E perdoem-me esta forma de estar, mas eu sou assim, sabem que eu sou, e se não acreditasse não dizia. Aliás, eu tenho uma particularidade, eventualmente, que às vezes os meus amigos do PS não gostam, é que eu dou-me bem com as pessoas do PCP, do PSD, todos os partidos do Bloco de Esquerda. Mas eu acredito muito no Luís Testas. Eu sei que ele é um homem fantástico, único, e com entusiasmo incrível, e portanto eu estarei sempre convicto que ele vai levar este distrito onde deve ser, com as exigências que o distrito precisa. Obrigado, C. da Silva. Acompanho a Opinião Formada na PS Porto Alegre TV e até à próxima edição.